que o mar é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado. Para Deus me consagrou como a pomba perseguida e cansada estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar abrigo seu. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado. Para Deus me consagrou. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. A minha Bíblia está aberta hoje no livro de Zacarias, capítulo 13 e versículo 1 em diante, aonde diz: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém contra o pecado e contra a impureza. Zacarias está profetizando que nos últimos dias haveria uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém. Isto é uma linguagem profética e espiritual. E esta fonte seria contra o pecado e contra a impureza. Há uma fonte aberta contra o pecado e contra a impureza. E em Apocalipse capítulo 21 e versículo 5 e 6 está escrito assim: e o que estava sentado sobre o trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me: mas está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça lhe darei da fonte da água da vida. Nós estamos supostos a falar nesta manhã sobre uma linda história que o profeta de Deus conta para nós sobre a égua e a água. A égua animal e a água abstrato, líquido. E nós gostaríamos de ler essa história para os nossos ouvintes, porque creio que isto será de grande bênção. E ele canta um hino onde diz: há uma fonte cheia de sangue tirado das veias do Emanuel,
e pecadores imersos sobre essa corrente perdem toda a sua mancha de culpa. E ele diz da história de Tincoy. Tincoy era um guia para os índios e uma espécie de jovem missionário. E ele tinha se perdido no deserto e não conseguia encontrar seu caminho de volta. Estava montado em uma égua, ficou sem água, ficou perdido por 2 ou 3 dias lá. Toda a esperança que Tincoy conseguia havia se esgotado. Disse que ele estava testificando no encontro e disse que parecia muito escuro para ele. E ele topou uma trilha de servos no deserto e disse que a égua que ele montava não estava aguentando mais de sede. Creio que disse o nome da égua, e o nome dela era Bess. E disse que ele sentia tanta dó dela que estava indo a pé. Havia umas tempestades de areia e as narinas ficaram todas cobertas de areia. E essa é a razão pela qual eles usam aqueles lenços no pescoço. Quando lá a tempestade de areia, eles colocam sobre o rosto. E disse que achou que já estava chegando o fim para ele. Ele estava cambaleando, ele próprio, sua égua. Você pode aguentar sem água por mais tempo do que um cavalo. Assim disse que estava cambaleando e ele topou com certa trilha de servos e disse que sentiu tão bem. Ele começou a descer a trilha dos servos e montou nela e começou a cavalgar e disse que cavalgou trilha abaixo por uma pequena distância. Parecia que houvera centenas de servos descendo por aquela trilha. Pensou bem, essa trilha de servos leva até a água, de modo que vou encontrar água. E disse que começou a cavalgar na sua égua. E disse que chegou a um lugarzinho onde 3 ou 4 se ramificavam para um lado, da estrada. E disse que a égua queria pegar essa trilha. Ele disse: você não pode pegar essa trilha. Agarrou-a pelo freio e virou-a para esse lado e disse: vá por esta trilha, está mais batida, é por aqui que todos os servos foram beber. E disse que a égua virou simplesmente, ficou relinchando, e disse que ele estava tão animado, ele tinha esporas de rodas e ele simplesmente cortou a égua até ela ficar ali sangrando. E disse que ela recusava ir pela trilha que ele queria e estava tomando uma outra trilha. Ela queria ir por esta pequena trilha. Vejam, amados irmãos, assim é com muitas pessoas. Gostam de ir pela trilha da televisão, das estrelas de cinema, pela trilha da popularidade, mas não a trilha do instinto que Deus colocou dentro de você. Sim, amados, sim. E ele disse que pensou nisso e disse: eu ouvi dizer, ele olhou para lá e pensou: você me carregou por toda essa distância, ó minha égua. Eu achei que ia morrer e você me carregou até aqui. Muitas vezes ouvi falar que cavalos têm instintos para saber onde a água está. Assim, se confiei em você até aqui, eu vou confiar em você pela trilha pouco visível e provável. E disse que ele pulou em cima dela e começou a ir pela trilha que a égua tinha escolhido ir.
pelo seu instinto de animal. Ele não tinha ido longe quando ela pulou de cabeça num grande tanque de água. Diz que ela estava naquela água só borrifando e gritando com tudo, glorificando a Deus. Ele lavou as narinas dela, jogando água e gritando e agindo assim. E disse que ele acabou de sair da água e disse que ouviu alguém rindo. Olhou para a margem e era um bando de indivíduos lá com uma velha carroça coberta. Todos estavam bêbados. Eles estavam em um grande grupo de algum tipo de caça ou algo assim. E disse que estavam todos em uma grande bebedeira e pareciam conhecê-lo. E eles disseram: saia! E ele disse: obrigado, companheiros. E disse: acho que você está morrendo de fome. Eles lhes disse que ficou perdido por vários dias. E ele disse: bem, temos carne de veado. Assim ele comeu a carne do veado que eles haviam dado. E ele disse: bem, sendo que você comeu uma boa carne de veado e um bom gole deste garrafão vai ajudar bastante. Dê-lhe o garrafão. E ali estavam bebida alcoólica. E os moços começaram a insistir para que ele bebesse daquela bebida alcoólica. Disse: um pequeno indivíduo levantou-se cambaleando, meio bêbado, pegou um daqueles rifles Winchester e pôs um cartucho nele e disse: olhe, Tim Coy, se a nossa carne de veado foi boa o bastante para alimentá-lo, não tente achar que é tão bom que não pode beber nosso uísque. Vocês sabem como são os bêbados, né? E ele disse: olhem, companheiros, ele disse, não acho que sou bom demais para beber, mas disse: eu simplesmente não bebo. Ele disse: eu sou cristão, eu não bebo. Disse: saia dessa bobagem, disse. Você vai tomar esse gole de uísque, ou atravessarei com uma bala tentando blefá-lo para tomá-lo. E não é assim que fazem às vezes com alguns crentes? Lhe dão uma isca e comem a isca e depois vêm com o anzol. Disse: espere um minuto, antes que ponha essa bala em mim, deixe-me lhe contar-lhe minha história. Ele disse: eu nasci no estado de Kentucky, disse. Meu pai morreu um bêbado bruscamente, disse. Nós vivíamos em uma velha cabana de troncos. E uma manhã, quando o sol começou a sair, lançar seus raios no chão de uma cabana velha, nem sequer tinha um assoalho de madeira nela, disse. Uma preciosa mãe estava morrendo em uma cama de palha, disse. Era minha mãe, disse. Eu só tinha 8 anos, disse. Ela me chamou ao lado da cama e me abraçou, me beijou. Ela disse: Tim, vou deixar você. E seu pai já morreu, um bêbado, jogando, morto, a tiros. Prometa-me, ó Tim Coy, antes que eu morra, que você nunca vai tomar seu primeiro gole ou jogar cartas? Ele disse: quando beijei minha mãe em despedida, eu lhe prometi isso. Ele disse: nunca tomei um gole desde aquele dia. Nunca na vida, disse. Agora, se quiser, pode atirar-me, mas eu contei a minha história a vocês. Mais ou menos neste momento, uma arma disparou. O jarro de uísque estourou na mão do homem. Um sujeitinho desfigurado saiu do desfiladeiro. Ele era procurado, ele era bandido, disse. Só um minuto, Tim, ele disse.
Eu venho do estado de Kentucky também, disse. Eu prometi à minha mãe que nunca ia beber, ele disse. Estava de pé aqui esperando até eles ficarem bem bêbados, então eu ia golpeá-los, cada um na cabeça, e tomar todo o dinheiro que tivessem. É para isso que eu estava aqui. Mas quando ouvi o seu testemunho, algo falou ao meu coração, disse. Sinto muito ter quebrado minha promessa à mamãe, disse. Mas quando minha pistola ecoou pelos grandes desfiladeiros do céu, ela me ouviu assinar uma promessa. Nunca mais vou beber a partir deste momento, disse. Essa é a minha hora de parar. Sempre pensei nisto. Então, ouvinte amado, você viu que a égua havia conduzido Tincói para o lugar do instinto que ela havia tido, e ali ela bebeu água, e ali Tincói comeu carne de veado, matou sua fome, mas ali foi o lugar onde ele não hesitou em dar o testemunho para aqueles homens que haviam oferecido uísque para ele depois da carne de veado. Ofereceram a carne para matar a fome, depois ofereceram uísque. E ele disse, eu não bebo, mas eu vou te matar se você não beber. Então espere um pouco, ouça a minha história. Quando ele contou a história, como ele havia prometido à sua mãe não beber, não jogar cartas, alguém que estava ali atrás, esperando que aqueles homens ficassem bêbados para roubar tudo que eles tinham. Alguém ouviu aquela história e pulou lá no meio e disse, eu também nasci em Kentucky. E minha mãe disse para mim, antes dela partir, que eu nunca fizesse isso. E ali foi a libertação daquele homem, ali foi a salvação daquele homem. Então, há um instinto dentro de você, há uma inclinação dentro de você, há algo dentro de você clamando por água, e esta água é Cristo. E ladeando essas águas estará sempre alguém mais ali por perto para beber dessa água. E se você carregar água em sua botija, você poderá dar para alguém desta fonte de água. Aquela mulher que chegou diante de Jesus, ela estava diante da fonte e Jesus pediu água e ela disse, não é justo eu dar água para pessoas de outra crença, de outra origem. Mas Jesus disse, se você beber da água que eu tenho para lhe dar, você nunca terá sede. E Jesus discerniu a vida dela. Jesus disse toda a vida pregressa dela, e ela foi salva. Há um poder quando você se aproxima desta fonte. Há um poder quando o homem se aproxima desta fonte. Ainda que você queira ir por um outro caminho, mas siga o instinto da sua alma, do seu coração, porque ao lado da fonte tem livramento, ao lado da fonte tem proteção, ao lado da fonte tem salvação, ao lado da fonte tem vida, ao lado da fonte tem perdão, ao lado da fonte tem esperança. A fonte é Cristo. Há uma fonte transbordante que jorra das veias do Emanuel, Deus conosco. E esta fonte é vida para todo pecador. E eu te declaro um homem encontrando com esta fonte. Eu declaro você uma mulher encontrando com esta fonte e bebendo, 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 saciando e tendo o perdão dos seus pecados e a cura de suas enfermidades. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
Achei a fonte carmesim que meu Jesus abriu na cruz, morrendo ali por mim, minha alma redimiu. Eu creio sim, Jesus por mim morreu, e sobre a cruz pra me salvar, castigo padeceu. Na cruz meu Cristo já pagou o mal que cometi, e pela morte que passou, a vida eu consegui. Eu creio sim, Jesus por mim morreu, e sobre a cruz pra me salvar, castigo padeceu. Assim, pois fez-me com amor andar no trilho seu. Confio sempre com fervor em quem por mim morreu. Eu creio sim, Jesus por mim morreu, e sobre a cruz pra me salvar, castigo padeceu. Eu creio sim, Jesus por mim morreu, e sobre a cruz pra me salvar, castigo padeceu.